Hoje a conversa é sobre um assunto muito sério e mais um podcast para falar. Não, bom, eu tinha começado de outro jeito. Mais um podcast e hoje nosso assunto é um pouco diferente, fugindo só de cirurgia plástica, mas hoje nós vamos falar sobre o que a influência digital traz para um resultado versus a expectativa que cada cliente tem sobre os resultados. E é para isso que estamos aqui para bater um papo com o Dr. Bruno Rosic, esse querido, que agora eu quero que ele se apresente e conte um pouquinho para a gente sobre a história dele, que são mais de 20 anos de experiência. Isso, mais de 20 anos, né, trabalhando aí já na cirurgia plástica. E a minha história começa quando os meus tios, né, que vários deles fizeram medicina, e o meu tio mais novo, que é o Wilson Rosic, ele fez cirurgia plástica e acabou fundando aqui em Goiânia, né, o Hospital Master de Cirurgia Plástica, e trouxe toda essa influência, né, na época do final da minha adolescência, e acabou me levando a fazer medicina, né? E depois eu acabei trilhando esse caminho da cirurgia plástica. Eu fiz medicina em Marília, na FAMEMA, uma cidade muito linda. Depois fiz cirurgia geral também lá. E depois decidi fazer a cirurgia plástica. Fiz em São José do Rio Preto, na Santa Casa de São José do Rio Preto. E saindo da Santa Casa, fiquei um tempo em Rondônia trabalhando no começo da minha carreira. Lá tem um outro tio lá também, que é o Irani, que me recebeu de braços abertos, e o começo da minha carreira foi ali em Rondônia. Fiquei mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, mas acabei voltando para minha terra. Minha família está aqui, minha mãe, né, meus irmãos, e estamos aí já há 20 anos, passa tão rápido, meu Deus, parecia que eu estava chegando aqui Estava esses estudando dias. há pouco tempo, né, doutor? E hoje é um cirurgião renomado, muito procurado, né? As clientes buscam muito. E eu acho interessante o fato de que são 20 anos de experiência para falar não só sobre cirurgia plástica, mas quais são as suas atuações hoje? Isso. Quando a gente começa fazendo a cirurgia plástica, a gente acaba fazendo de tudo, né? E depois a gente se acaba tendo alguns direcionamentos, né? E o tempo vai passando, vão surgindo necessidades novas, os pacientes vão tendo desejos diferentes, coisas que uma época estava na moda, agora já não está mais, né? E eu ainda comecei em uma época que ainda as redes sociais estavam engatinhando, né? Não tinha aquela pressão psicológica, né? Aquela pressão das redes, né? Então, a gente começou mais ou menos essa época fazendo de tudo. Mas depois, assim, a gente vai pegando gosto mais por algumas cirurgias, né? E hoje em dia a gente tem algumas cirurgias, assim, que eu falo que é o carro-chefe, são o carro-chefe do nosso consultório, né? Eu gosto muito de fazer a cirurgia masculina, né? A cirurgia de ginecomastia, né? É uma das cirurgias que a gente faz bastante. A gente faz muito cirurgia de mastectomia masculinizadora, né, em homens trans, que é uma cirurgia que traz uma liberdade, né, um alto astral assim, maravilhoso. A gente faz muito cirurgia reparadora, câncer de pele, né, pequenas cirurgias. A gente faz também muita cirurgia de mama, é uma cirurgia que eu adoro, né? Faz a mama redutora, coloca prótese. E hoje em dia também a gente faz muito explante. Que é a retirada, né, doutor? Que é a retirada da prótese de mama também. Então, assim, são cirurgias que a gente gosta muito de fazer, e parece que quanto mais você faz, mais paciente você vai recebendo para fazer esse tipo de cirurgia. Pega gosto também, né, doutor? Sim. É algo que você gosta muito, e dá pra ver no seu rosto que você é apaixonado pelo que faz. Principalmente as cirurgias que você citou, que seria a ginecomastia e também a masculinizadora, né, que é uma cirurgia hoje muito procurada, mas muitos não sabem os cirurgiões que fazem, principalmente aqui em Goiânia. Não tem tanto especialistas que realizam esse procedimento. Então, eu acredito que é algo que também vai ser interessante para o nosso público poder entender, saber que você também trabalha com esse tipo de procedimento. E para falar desse ponto, de uma das coisas que você citou, se apresentando, desse longo
tempo, né? 20 anos de caminhada, 20 anos de experiência. O que mudou nas redes sociais? A pressão que tinha antes, a pressão que tem agora, para atender um público que está visível nas redes, e isso faz com que cada pessoa que esteja visualizando ali aquela pessoa que fez um procedimento estético, queira se parecer com ela. Então, existe aquela necessidade de ser aquela pessoa que ela vê. Hoje, no seu consultório, você tem muita essa procura de pacientes que têm uma expectativa fora da realidade? A gente vê que com o avançar do tempo vai mudando um pouco os paradigmas, né? Quando a gente começou, tinha muita questão de novelas, as atrizes que eram as mais bonitas, né? Mas parecia assim que os pacientes não tinham aquela noção do dia a dia da pessoa, né? E quando surgem as redes sociais, os pacientes começam a acompanhar o dia a dia daquelas pessoas que eles gostam, que eles acompanham, né, dos influencers, né? E aquilo ali vai gerando, às vezes, uma expectativa, né? O paciente começa a ver os procedimentos que aquela pessoa faz, ele quer fazer igual, as atitudes, né? Não deixa de trazer esse grau de influência realmente na vida dos pacientes, né? O problema surge quando essas expectativas começam a ficar muito irreais, né? A pessoa que tem um tipo de corpo, uma estrutura corpórea, ela quer modificar totalmente o seu corpo e muitas vezes não é isso o sentido da cirurgia plástica, né? O sentido da cirurgia plástica é melhorar. A gente quer melhorar, a gente quer pegar alguma coisa que incomoda a pessoa, que traz para ela, às vezes, um problema de autoestima, e a gente quer melhorar aquilo ali. A gente quer que uma pessoa chegue num local, ela não seja notada, às vezes por ter uma orelhinha abano, que chama muita atenção, ou às vezes um rapaz que tem uma mama muito grande, e ele fica com vergonha de tirar a camisa no clube, vai jogar bola com os amigos, a hora que ele é sorteado para ficar no time sem camisa, para ele quer morrer, né? Então, a gente quer trazer essa normalidade, né? Mas é claro que existe uma cobrança exagerada, né, na cirurgia plástica, e às vezes os cirurgiões plásticos também, eles têm um grau de culpa, porque às vezes a gente mostra muitos casos que ficam muito bons, mas nem sempre todos os casos ficam muito bons, né? Às vezes a gente consegue uma melhora média, às vezes um caso melhora, mas não melhora tanto, né? Então, a rede social tem sua parcela de culpa, mas o cirurgião plástico também, ele tem que falar mais sobre isso, que a cirurgia nem sempre vai ficar perfeita, né? Não é um mar de rosas, né? O corpo humano, ele não é matemática, né? Então, a gente está lidando com uma coisa orgânica que tem cicatrizes, que tem fibroses, né? Que pode dar certo, que pode não dar. E, às vezes, só de você explicar isso para o paciente, né? Já traz um certo conforto, porque o paciente ele começa a ver que aquilo ali não é uma realidade do dia a dia e que é, às vezes, alguma coisa de rede social de uma pessoa que, às vezes, passa o dia se cuidando, uma pessoa que, às vezes, usa um filtro, né? Então, a gente não sabe bem a realidade das redes sociais, né? Isso daí é algo muito real. Até porque eu, como consultora, eu vejo muito quando as clientes nos buscam e elas acompanham as redes sociais, aquelas influencers que passaram por procedimentos estéticos, mas às vezes o pós-operatório daquela pessoa que está ali mais visível na rede social é um pós-operatório que passou pelo momento da cirurgia, o pós-operatório, o resultado final e a autoestima recuperada em um estalar de dedos. E a realidade não é essa. Existe um processo entre a cirurgia e o pós-operatório e o resultado final. E muitas pessoas, o que nós vemos, acabam julgando esse resultado, às vezes por um pós-operatório mal cuidado, que às vezes não depende tanto só do cirurgião e nem da pessoa que é a influenciadora, porque aquela
pessoa queria muito o resultado semelhante a quem ela segue, mas ela não passou, ela não teve um tempo de cuidado maior no pós-operatório, ela não pôde se alimentar direito, ela não tinha um nutricionista. Então a gente tem que ser mais real a apresentar esses resultados e trazer a expectativa, né, com base na realidade da vida da cliente também. E é por isso que hoje nós também falamos sobre isso aqui. Como consultora, estando lá dentro do atendimento, quando nós atendemos clientes, nós também trazemos ela para a realidade, sem deixar o sonho morrer, claro, porque é importante, a gente está falando de uma autoestima recuperada, mas a gente também entra nesse assunto que é delicado, mas ele precisa ser falado. Exatamente. Eu acho assim, o paciente ele tem que ser preparado desde o pré-operatório, né? Por exemplo, se uma paciente está muito acima do peso, ela não vai ter um resultado tão agradável, tão bonito, do que daquela paciente que está no peso correto, né? Então, o paciente tem que fazer a parte dele também. Se ele quer uma cirurgia bonita, ele tem que se esforçar, né, para estar dentro do peso correto, seguir as orientações pré-operatórias, né? Fazer todos os exames que precisam, porque nem sempre o paciente vai ser operado. Alguns casos a gente tem que dizer não. Às vezes o paciente tem algum problema clínico que vai impedir ele de ser operado. Então, desde o pré-operatório, a gente já vai fazendo esse preparo no paciente e vai batendo um papo. Você vai sentindo qual que é o grau de expectativa desse paciente, né? Você vai orientando, explicando que o caso dele vai ter uma melhora, às vezes vai melhorar muito, às vezes vai melhorar pouco, que o que ela vê na rede social muitas vezes não cabe para ela, né? E a gente vai avisando tudo como que vai ser. Dentro da cirurgia, a gente procura fazer uma cirurgia de modo seguro. Sim. Uma cirurgia que não seja exagerada. Eu, particularmente, não gosto de operar várias cirurgias no mesmo dia, em um paciente, né? Fazer lipo abdômen, mama, e lipa coxa, e lipa braço, e lipa papada. Eu acho que às vezes tem um exagero nisso. Então, para a segurança do paciente, na minha opinião, eu acho que às vezes é melhor dividir esse número de cirurgias. Que é o tempo cirúrgico, né? Que é o tempo cirúrgico. Você consegue operar o paciente num tempo menor, ele tem menos risco e ele acaba se recuperando melhor. Então, além do pré-operatório, dentro da cirurgia, você pode fazer uma cirurgia de modo que fique mais seguro também, gaste menos tempo, o paciente fique menos tempo anestesiado, né? Então, ele vai ter uma recuperação melhor. E é claro que o pós-operatório é super importante. O paciente tem que seguir tudo que o médico fala. Ele tem que fazer as suas drenagens, as suas massagens de modo certo, seguro, com pessoas confiáveis. Ele tem que tomar a medicação correta, na hora correta. Ele tem que ter um suporte médico, que ele possa ligar para o seu médico se ele estiver sentindo algum problema, alguma coisa diferente. Ele tem que ter esse suporte, né? E seguindo todas as regras, fazendo tudo certinho, a gente sabe que mesmo assim ainda pode ter uma intercorrência. Exatamente. Né? Nós trabalhamos com o corpo humano e, de certa maneira, a cirurgia plástica é uma cirurgia como outras cirurgias também, né? Então, qualquer cirurgia pode ter complicações, intercorrências, né? E não é por isso que teve um erro, não. Às vezes um paciente pode ter um problema, às vezes um hematoma, um sangramento, a gente tem que levar de novo para o centro cirúrgico, tem que limpar aquilo ali. Então, as cirurgias, elas podem ter problemas, mas que também podem ser sanadas, né? Por isso que o cirurgião plástico, ele estuda tanto. São 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, hoje eu acho que até 3 anos, e depois 3 anos de cirurgia plástica. E ainda depois, muitos cirurgiões plásticos ainda fazem especializações em algumas áreas, como rinoplastia, câncer de mama, queimados, né? Então, todo esse preparo é para a gente dar esse suporte para o paciente, para que ele possa ficar tranquilo, né? E que ele possa confiar no seu médico e que
se Deus quiser, vai dar tudo certo, né? E a cirurgia é um trauma gerado no corpo, né? Então, é a necessidade de hoje nossas clientes e pacientes entenderem que não é simplesmente vou tomar a decisão, vou entrar para o centro cirúrgico, fazer uma cirurgia plástica e tá tudo bem. Existe todo um preparo. Sempre quando a gente toca no assunto dentro do nosso podcast, a gente sempre volta na mesma questão, que é o preparo, que você precisa ter um tempo legal para poder tomar essa decisão, fazer um pré-operatório legal, o pós-operatório que precisa de uma rede de apoio, e hoje abordando que você não precisa se basear no resultado dos outros, porque existe um processo, que é um processo que ele não é mostrado nas redes sociais, mas que você vai passar por ele. E é importante também pensar nesse processo, porque não é errado querer mudar. Muito pelo contrário, se você quer mudar e se você tem essa coragem em mudar, algo que te incomoda, parabéns. Você tomou uma decisão muito importante na sua vida, que é se importar com você mesma e ter um amor próprio com você mesmo. Mas o errado é querer se basear no resultado de outras pessoas. Eu acho que isso que é importante hoje. É você ser aconselhada por um cirurgião que ele vai te falar sim ou não, dependendo do seu caso ou dependendo das expectativas que você tem. E não é qualquer cirurgião que tem essa ética de falar sim ou não. Porque tem cirurgião que por aí realiza procedimento e simplesmente não está nem aí para o paciente. Mas tem cirurgião que se preocupa. E isso é importante para a gente hoje. É importante porque é isso que nós passamos. É a visão da nossa empresa passar isso para os nossos clientes. Que existe a necessidade de um preparo. E é isso que nós oferecemos aqui também. Não é só o planejamento financeiro. A gente tem um acompanhamento com o cliente que se torna o futuro paciente do doutor. Então a gente tenta preparar e trazer para as expectativas, as reais hoje, não só as que são visíveis nas redes sociais. E é muito importante abordar isso, doutor, mas eu queria te fazer uma pergunta até interessante. Existe um padrão de clientes que elas buscam, por exemplo, um procedimento padrão lá no seu consultório? O problema maior é quando a paciente ela fala assim que a amiga dela fez, ela quer ficar igual da amiga. O corpo totalmente diferente. Então a gente tem corpos diferentes, cicatrizações diferentes, né? É incrível. Você opera, você faz uma cirurgia, uma mamoplastia, de um lado, às vezes, a cicatriz fica imperceptível. Às vezes, do outro, já fica uma cicatriz mais forte, né? Então, é incrível como o corpo, né? Ele é diferente. E o que a gente tenta sempre passar para o paciente, Lohane, é uma confiança. Confie em mim, eu vou estar do seu lado. Se tiver que sofrer junto com você, eu vou sofrer, tá? Se você não gostou dessa cicatriz, vamos tentar corrigir ela no futuro. Não precisa ficar triste, porque às vezes a paciente está num processo ali de recuperação e ela já fica se cobrando, né? Nossa, eu ainda não estou 100%. Mas calma, você ainda está se recuperando, vai passar por todo esse processo aí pós-operatório. Depois a gente quer que você mantenha uma dieta, uma boa alimentação, vá para academia, porque aí você vai ressaltar a condição cirúrgica, né? Então vai melhorar mais ainda, né? E se ficar alguma coisa ali que você não gostou, às vezes não ficou tão bom, a gente faz uma pequena cirurgia depois, faz uma correção. Então a gente quer que o paciente ele fique do nosso lado, né? Sim. É claro que a gente tem todo o bom senso, né? De sempre tentar passar isso para o paciente de forma que ele confie, né, na gente, que ele possa, de certa maneira, não ficar se cobrando tanto. É importante. É um antes e depois que quase ninguém mostra. Até porque esses dias, doutor, o curioso é que eu conversei com uma cliente, que ela foi paciente de um especialista, e ela confessou, olha, Lohane, eu realmente fiquei com uma cicatriz um pouco mais larga, né, deu uma pequena queloide, mas eu sei e reconheço que o erro foi meu. Porque meu esposo, ele estava muito debilitado na época, ele acabou adoecendo no meu pós-operatório, eu não pude contar tanto com essa rede de apoio e precisei cuidar das crianças, então eu acabei dando uma esticada porque ela fez abdominoplastia. E aí a cicatriz, ela estendeu um pouco, e ela reconheceu e falou, não, mas pra mim tá tudo bem, porque o ponto mais importante que ela queria, que era resolver o que ela precisava, ela fez, e aí no futuro ela vai corrigir aquela parte da cicatriz.
Não é todo mundo que tem a mesma vida que um influenciador, que uma pessoa famosa, que vai poder contar com a rede de apoio que o dinheiro paga. Então é importante confiar no cirurgião quando o cirurgião fala, se acontecer, a gente está aqui para resolver, a gente está aqui para poder te ajudar. E isso é importante. É muito bom mostrar isso para as clientes, porque é a realidade. E é o antes e depois que ninguém mostra. E acredito que o senhor deve pegar muitos resultados semelhantes, né? Principalmente, trouxe alguns para mostrar para a gente. E eu quero conversar um pouco sobre os resultados que você trouxe para nós mostrarmos aqui, porque são resultados de procedimentos diferentes do que nós estamos acostumadas. E quero também chamar a galera para poder procurar a nossa empresa, para poder entender um pouco mais e procurar o doutor para poder entender um pouco mais sobre esses procedimentos. Esse procedimento explica para a gente do que se trata. Bom, esse procedimento é conhecido como mastectomia masculinizadora. O que é a mastectomia masculinizadora? A mastectomia masculinizadora, ela é elaborada naquele paciente trans masculino. É o paciente que nasceu num corpo feminino, só que é um paciente que nunca se sentiu uma pessoa feminina. É um paciente que ele sempre teve na sua mente um corpo masculino. Sim. E ele acaba carregando uma mama que não pertence ao corpo dele, né? Então é muito simples isso aí. É um paciente que está extremamente incomodado com esse excesso mamário, né? E ele é um paciente que já fez, às vezes, o tratamento hormonal, já fez um tratamento psicológico, psiquiátrico, ele está preparado para fazer essa transformação e ter essa libertação que a gente vê aí, né? Um paciente que tinha uma mama muito grande, né? Uma hipertrofia mamária, e a gente fez essa cirurgia que a gente chama duplo sorriso, a cicatriz, né? Que a gente faz 2 incisões na região abaixo ali do peitoral, seguindo a linha do peitoral, e faz o enxerto na areola. Então, o paciente ele fica com o corpo masculino, que é realmente o que retrata a mentalidade desse paciente, né? Que já está fazendo a sua transição aí, e os pacientes ficam extremamente felizes, né? E se sentindo libertos de verdade. Libertos de verdade, podendo ter uma vida normal, pode ir no clube, pode tirar sua blusa e sem incômodo nenhum. São pacientes que ficam extremamente felizes. E a gente já faz essa cirurgia há um bom tempo. E é uma cirurgia, assim, diferente, né? Que muita gente, às vezes, nem sabe que existe. Então, a gente está trazendo aqui para vocês saberem que existe esse tratamento, que é um tratamento muito seguro e muito tranquilo. E que o Dr. Bruno faz, viu, gente? Olha, esse resultado realmente mexeu comigo porque, caramba, que mudança. E como ele deve ter se sentido liberto depois desse procedimento. E é algo que também está nas mídias sociais, as pessoas estão buscando mais atualmente, né? Porque eles veem que é possível realizar. E eu acho isso muito interessante, mas eu também quero apresentar outro caso de antes e depois. Conta pra gente, doutor, sobre esse caso. Bom, esse caso é um caso de ginecomastia. E foi, assim, no começo eu fazia muita ginecomastia. E à medida que eu fui fazendo as ginecomastias, depois eu fui fazendo as mastectomias masculinizadoras, porque chegavam muitos casos de ginecomastia, que é aquela glândula mamária crescida em homens, e que eu tinha que fazer cirurgias grandes, e depois foi transformando na mastectomia masculinizadora. Aqui a gente tem um caso de um paciente que tem uma ginecomastia e é curioso que ele tem uma simetria mamária importante, né? A gente vê que a mama esquerda é quase o dobro da mama direita. Verdade, eu percebi isso. Ele tem uma areola que é dilatada, a areola esquerda principalmente, né? Então, o que a gente fez? A gente fez uma lipoaspiração, retirou o tecido gorduroso, e fizemos uma ginecomastia periareolar, diminuindo o tamanho da areola e retirando essa glândula mamária, né? O homem que sofre com essa glândula mamária crescida, ele precisa de uma investigação. Quando ele chega no meu consultório, eu tenho que saber por que ele tem ginecomastia.
e muitas vezes a gente não sabe achar a causa, né? Mas alguns casos são devido a problemas hormonais, outros casos podem ocorrer por algumas alterações patológicas ou medicamentos que os pacientes tomam. Então, a gente faz toda a investigação desse paciente, tenta procurar a causa, e depois que a gente vê que o paciente já está tratado, já está ali equilibrado, a gente faz a cirurgia, né? A gente gosta muito de fazer essa lipoaspiração, que vai dar uma definição do peitoral, e às vezes a gente aborda também a areola. Tem paciente masculino que tem a papila, que é aquele mamilo muito grande também, a gente aproveita e já corrige também nessa cirurgia. Então, para aquele paciente que tem vergonha de tirar a camisa, né, fica meio ressabiado e às vezes fica deprimido, fica mais ali no seu canto, tem tratamento simples, uma cirurgia de 1 hora e meia, o paciente vai embora no mesmo dia para casa. Então, Caramba. é super acessível e a gente tenta sempre divulgar bastante essa cirurgia, porque tem muito jovem, né, muito adolescente que sofre com isso, e desde os 13, 14 anos, já o paciente estando estável e liberado pelo endocrinologista, a gente já pode fazer essa cirurgia. Interessante, porque você, doutor, citou o fato de que é feita uma pesquisa do porquê que aquele paciente teve essa glândula, né, mamária que cresceu demais. Então, não é só chegar e fazer o procedimento, como alguns pensam, porque nós já fizemos planos programados aqui para homens também que procuraram para poder realizar a ginecomastia. Mas a ideia era que simplesmente vou no consultório do doutor, escolher o procedimento, realizo, pronto. Não, existe um tratamento do que aconteceu para aquela glândula ter crescido demais, né? Exatamente, pode ser um medicamento, né? Pode ser o uso de anabolizante, que hoje em dia está explodindo, né? Então, tem muitos casos que o paciente começa a usar anabolizante sem orientação médica, sem necessidade, e acaba tendo como efeito colateral a ginecomastia. Então, a gente tem que mandar esse paciente no endocrinologista, ver como é que está a taxa dele hormonal, como é que está a testosterona. Muitas vezes o paciente está com hematócrito muito alto, então não está na hora de operar. A gente vai preparar esse paciente, investigar a causa, aí depois nós vamos operar, né? Olha que interessante, gente. É por isso que existe o antes e depois, que ninguém mostra, mas a gente está aqui para falar exatamente sobre ele. Bom, doutor, o antes e depois que muitos mostram nas redes sociais, ele acaba criando uma expectativa errada no seu paciente, que quando chega no consultório você precisa desmistificar aquele resultado do depois, para depois trazer essa paciente para a realidade. Isso já causou alguma confusão com uma paciente que falou, não vou fazer, porque não vai atender a minha expectativa? A questão do antes e depois nas redes sociais, ela acabou sendo legalizada, né, pelo Conselho Federal de Medicina recentemente, né? Até pouco tempo atrás a gente não poderia fazer essas postagens, né? E até hoje, né, essas postagens devem ser feitas, mas no sentido de orientar os pacientes. Sim, com responsabilidade. Não apenas ficar colocando antes e depois ali para tentar angariar pacientes. Não, tem que colocar o antes e o depois, mas mostrando que são casos diferentes, que cada corpo tem uma recuperação, né? Mas é importante também a gente mostrar que existe essa cirurgia, porque muitos pacientes até então, às vezes, não sabiam nem a quem recorrer, né? Então, eu acho que tem que ter o antes e depois, mas eu acho também que a gente deve ter um jogo de cintura e um bom senso, né? De não exagerar naquilo ali, nem ficar só colocando coisa boa, né? Só resultados lindos. E eu tento também, até no meu consultório, né, mostrar para o paciente casos parecidos com o corpo dele, né? Que lá no consultório a gente já fica mais à vontade com o paciente. Sim. A gente tenta, na medida do possível, mostrar casos com resultados de cicatrizes que podem ocorrer, né? Então, assim, realmente, o paciente ele não pode se deixar levar por resultados maravilhosos, né? Mas ele tem que saber que existe casos e casos, né? E
acima de tudo, ele tem que confiar naquele cirurgião e perceber que nem tudo é um mar de flores. Isso é verdade. Mas tem muito resultado que não muda a sua autoestima, muda o jeito da pessoa viver, né? Muda quem ela é de fato, e isso faz com que ela se preocupe menos com o que ela estava focada antes, que era um problema ali no corpo, como um homem que vivia à mercê do incômodo de mostrar o peitoral, porque a mama estava muito grande, né? E o procedimento estético vem ali para resolver. Então é importante falar que o procedimento, a cirurgia plástica não é só um procedimento voltado para a estética, mas sim para mudar a autoestima e a vida daquela pessoa como um todo, de forma geral. E isso é muito importante. E hoje eu quero conversar sobre a naturalidade. O que eu tenho notado muito nas redes sociais, doutor, é que muitas pacientes e clientes que nos buscam têm buscado menos o exagero e mais resultados voltados para a naturalidade. Como que você tem percebido isso no seu consultório? Eu acho que no final ali, mais ou menos ali em 2000, no final dos anos 90, no começo dos anos 2000, houve uma explosão daquelas próteses muito exageradas, né? E aquilo ali acabou dando um efeito colateral e hoje a gente vê o contrário, né? Os pacientes querem coisas mais naturais, querem mamas menores, né? Eu recebo muitas pacientes com mamas grandes, que colocaram próteses grandes há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e hoje querem reduzir a sua mama ou querem fazer o explante, né? Eu recebo muitas pacientes também que querem fazer um preenchimento labial, mas de forma natural, né? Porque às vezes a gente vê tanto aquela boca estranha, né? Aquele rosto sem expressão. Doutor, eu queria fazer um botox, mas um botox mais natural. Então, a gente faz um tratamento estético, cosmético, mas voltado para a naturalidade, né? O paciente faz um botox, mas ele não perde totalmente sua expressão, né? Ele tem uma expressão, porém, você alivia o olhar dele. O paciente quer fazer uma blefaroplastia, quer retirar o excesso de pele, mas ele não quer ficar com aquele olho esquisito, né? Ela quer um olhar mais descansado, né? Então, a gente, na cirurgia plástica, a gente trabalha com o paciente que ele tem um problema ali para ser resolvido, né? E que, igual você falou, quando a gente atua, de certa maneira, você muda o jeito dessa pessoa de lidar com o meio ambiente, né? Aquela menina que tem uma mama muito grande e morre de vergonha ali no colégio, ela senta toda encolhida, né? Quando ela faz uma cirurgia de redução de mama, ela ganha um contorno mamário proporcional ao seu corpo, ela se sente melhor, ela fica mais livre, ela faz amizade melhor, ela não fica tão retraída. Já aquela moça que tem pouca mama, não tem nada, coitada. Às vezes ela não está feliz com aquilo ali, ela quer pôr um biquíni, quer ter um pouco de colo. Você coloca uma prótese, sem exagero, né? E de forma que essa moça se sinta bem com o seu corpo, né? Existe então a ideia uma simetria. É essa. A simetria que atende o corpo, né? E é interessante porque tem pacientes que falam, nossa, Lohane, eu tô preocupada com o tamanho da minha prótese de silicone. O que a gente fala? Não, essa decisão você vai tomar no consultório médico. Porque o doutor, ele vai analisar o seu corpo para te falar, de acordo com a simetria, o que ele acredita que vai ficar melhor para você, né? Tanto para o tamanho do seu tórax, porque existe formatos diferentes de tórax também, de corpo para corpo, que certas próteses vão corresponder melhor e certos volumes vão atender a naturalidade que elas pedem, porque não é só no consultório que elas pedem essa naturalidade, elas sempre comentam com a gente aqui. Aí eu quero ser mais natural, de forma a parecer que eu estou em um ambiente e as pessoas não percebam que eu fiz uma cirurgia plástica. Imagino que existe essa procura hoje na cirurgia plástica também, entre as pacientes que você atende e os pacientes também que você atende, né, doutor? A questão da escolha do tamanho da prótese, isso aí é muito importante. Porque, em primeiro lugar, toda mulher, vamos dizer que 90% das mulheres, ela tem uma certa assimetria mamária. Nem sempre uma mama é igual a outra, claro que não. É verdade. Na maioria das vezes as mamas são diferentes, né?
E a gente vai ver isso aí lá no consultório e vai mostrar isso para o paciente, né? E quando a gente vai escolher a prótese, muitas pacientes chegam lá e falam assim, doutor, minha amiga colocou 350, eu também quero colocar 350. Mas ela não é igual à amiga dela. Então, o que a gente faz? A gente tenta escolher um tamanho proporcional ao corpo do paciente, né? Aquela paciente que é muito magrinha, se ela colocar uma prótese muito grande, vai ficar desproporcional. Fica desproporcional. Já aquela paciente que já tem mais cintura, né, tem mais quadril, ela pode pôr, às vezes, uma prótese maior que não fica tão fora do equilíbrio, assim, né? Fica bonito, né? Então, a gente está ali para tentar orientar o paciente e particularmente, eu não gosto nem de exagero. E também eu falo para o paciente também que nem para muito, nem para pouco, né? Então, a gente tenta mostrar para o paciente isso aí, né? Para ele ficar confortável, né? Eu até falo para o paciente, traz seu marido, traz seu namorado para ajudar a escolher, para a gente bater esse papo, né? E até puxando para o companheiro, para ele vem junto na consulta, ele acaba vestindo a camisa, né? Então, às vezes, aquele marido que vai criticar ali e tal, quando ele participa da consulta, eu gosto muito, porque ele veste a camisa, ele vai ajudar a paciente no pós-operatório, ele vai falar, o doutor falou aquilo e aquilo. Então, eu gosto muito disso aí, porque ele ajuda a paciente, fala, eu gostei mais desse tamanho aqui, então tem tudo isso aí que vai ajudar. É bom porque a gente já faz até aquele convite para levar, né, o acompanhante, seja ele ou ela, para, claro, ouvir o doutor de perto e também não só ajudar ali naquela escolha, porque às vezes até mesmo a paciente fica um pouco recuada de escolher aquilo que ela sabe que é bom para ela, mas também para cuidar do pós-operatório e o doutor também alimentar a fonte de que hoje nós precisamos de uma rede de apoio para quem faz uma cirurgia plástica. E essa rede de apoio, ela precisa ser bem estruturada, porque o pós-operatório, ele precisa ser bem cuidado. Mas hoje, ainda bem que o exagero perdeu força, né, doutor? Porque, nossa, na época dos anos 2000 até 2015, 2016, ainda existia muita necessidade daquele peitão, daquele bundão, e graças a Deus hoje as pessoas têm procurado mais naturalidade. Você que viveu essa fase, era muito, muito exagero, né, doutor? Aquelas próteses de 300 ml, 500. Eu nunca gostei muito de prótese muito grande. Eu falo que grandes próteses dão grandes dores de cabeça e grandes problemas, porque mais cedo ou mais tarde essa prótese ela vai pesar, né? Ela vai cair. E outra, uma prótese muito grande, ela atrapalha no dia a dia, atrapalha fazer exercício, né? Às vezes tem a questão também do paciente não ficar tão à vontade no ambiente porque tá com a mama muito grande, né? Então, eu nunca gostei muito, né? Eu sempre tentava puxar para menos, né? Mas atualmente realmente mudou muito e mesmo a questão de muitas pacientes que estão fazendo cirurgias de mama não estão nem colocando prótese, né? A gente usa o próprio tecido da paciente. Ah, que legal, né? Doutor. E faz uma prótese natural. A gente usa o próprio tecido que a paciente tem para fazer um levantamento mamário, né? E obter um resultado mais natural, mas que fique muito bonito também, né? Então, não é só a cirurgia de prótese que fica bonita, né? A cirurgia sem prótese também pode ter um efeito muito legal, né? E também fazemos muito hoje em dia o explante, né? A gente já faz explante há mais de 10 anos e temos muitas pacientes que já enjoaram da sua prótese, pacientes mais velhas, né? Que já não querem mais usar a prótese porque não quer ficar fazendo cirurgia de troca de prótese, né? Porque tem muito essa lenda que quem coloca prótese nunca mais precisa mexer, né? E não, né? Você colocou uma prótese, você vai ter que trocar ela, né? Às vezes não se sabe quando, né? Então a gente vai fazendo exames, vai acompanhando essa paciente, mas no futuro ela vai ter que acabar trocando essa prótese, se ela tiver algum problema como uma contratura, ou às vezes essa prótese ela está deslocada, alguma coisa assim, o paciente ele vai ter que acabar trocando. Então, muitas pacientes mais velhas acabam procurando a gente para já tirar a prótese e fazer o explante. E nós temos também pacientes que têm dores nas mamas, dores nas próteses, né? Tem paciente que tem a doença do silicone, né?
Olha que que são curioso. uma série de sintomas que são relacionados, né, com a prótese, principalmente problemas articulares, né? É como se o corpo da paciente se sentisse inflamado, né? E ele não tolera a prótese. Então, o paciente, enquanto ele está com aquela prótese, o paciente está sofrendo, né? Tem várias manifestações, como alteração de sono, né? O paciente pode ter problemas intestinais, né? Queda de cabelo, e uma série de sintomas inespecíficos que, às vezes, o paciente não liga com a prótese, né? Então, a gente faz essa cirurgia, a gente faz o explante, a gente procura sempre fazer o explante em monobloco, que é a retirada da prótese da cápsula total, fazer uma reconstrução depois com os tecidos mamários remanescentes, né? A gente faz uma reconstrução de forma que eu não vou só retirar a prótese, mas eu vou levantar aquela mama que fica ali, aquele tecido remanescente, para deixar uma forma bonita, graciosa, né? E respeitando, né, de certa maneira, melhorando a saúde dessa paciente, né? Nossa, que curioso essa questão que muitas, acredito eu, assim como eu, não sabiam a doença da prótese de silicone, né? Isso é algo comum também, mas é claro que também é evitado. Hoje o procedimento mais comum, que está se tornando mais comum, que as clientes buscam muito, é o procedimento de enxerto no peito com a própria gordura corporal. Isso hoje as pacientes buscam muito no seu consultório, doutor? A lipoenxertia, ela é uma arma a mais no arsenal do cirurgião plástico, né? Você tira o tecido gorduroso, você faz uma lipoaspiração dessa paciente, você trabalha essa gordura e você insere essa gordura dentro do tecido mamário. Eu, particularmente, eu gosto de usar a lipoenxertia não em conjunto com o explante. Eu gosto de usá-la no momento depois. Por quê? Porque no momento ali que eu estou fazendo o explante, a gente está manipulando muito a mama, então se eu coloco a gordura ali, essa gordura tem uma maior absorção. Então eu gosto muito de utilizar, às vezes, num segundo tempo, né? Como é uma cirurgia de menor grau, que você não vai manipular a mama, você vai apenas fazer um furinho ali, colocar a gordurinha lá dentro. Então, a gente pode fazer num segundo tempo. De certa forma, a gente tem uma absorção um pouco menor, né? Porque a gordura, ela pode ser absorvida, né? Também. Você coloca, vamos dizer, você coloca 200 ml, 100 ml vão ser reabsorvidos pelo seu corpo. Então, quando você faz no segundo tempo, a reabsorção é menor. Nossa, que interessante. E é algo que muitos cirurgiões também não falam sobre, que é essa absorção, porque muitas acreditam que vão ficar com aquele resultado de pós-operatório imediato. Só que existe o processo até o pós-operatório que realmente é aquele que fica para o resto da vida, né? Que é um pós-operatório depois de 6 meses a 1 ano, né, doutor? Sim, o pós-operatório, a gente tem um pós-operatório imediato, a gente tem o pós-operatório tardio, né? O tardio, às vezes mais de ano, o paciente ainda está cicatrizando, ele ainda, quando o paciente faz a lipo, ele ainda está com aquelas manchinhas da lipo, né? Então, o pós-operatório, ele vai demorar muito tempo, né? Então, por isso que os resultados, às vezes, eles demoram um pouco para chegar, a gente não pode ter essa ansiedade, né? E na questão da lipoenxertia, ela tem uma certa diferença quando você faz no bumbum. Quando você coloca a gordurinha ali no bumbum, como o bumbum tem muita gordurinha, a gordura gosta da gordura. Então, ela absorve menos. Como quando você está fazendo o explante, a glândula mamária, muitas vezes, não tem tanto tecido adiposo, não tem tanta gordura. Então, por isso que essa absorção, às vezes, ela é um pouco maior na mama do que no bumbum. Entendi. Nossa, que curioso. É interessante ouvir isso vindo de você, doutor. Hoje, eu também queria te fazer algumas perguntas que, a respeito da naturalidade, voltando para esse foco, eu gostaria de entender se a naturalidade, se você sente que hoje a naturalidade virou uma tendência. Se daqui para frente nós encaminhamos para procedimentos mais reais, que se encaixam melhor dentro do corpo da pessoa, naquele perfil da pessoa, e menos em algo que está voltado para a estética, mostrando nas redes sociais. Se você tem percebido isso no seu consultório.
como o paciente, hoje em dia, ele tem mais acesso à informação, de certa forma, ele consegue também já chegar, às vezes, no consultório, falando, assim, mais diretamente o que ele quer, né? O paciente, ele tem um discernimento maior, porque ele vai buscar aquela cirurgia, ele vai procurar na internet, ele vai saber como que é o pós-operatório, ele vai tentar procurar alguns casos que são parecidos com o dele. Então, de certa forma, quando ele chega ali para conversar comigo, o paciente já sabe um monte de coisa. Busca até mesmo as inteligências artificiais, né, doutor? Exatamente. Então, o paciente ele já vem com a informação. Só que a gente tem que o quê? A gente tem que depurar essa informação. A gente tem que tirar alguns mitos, algumas coisas que não são verdades, né? Então, a gente vai passar para o paciente o seguinte, ó, essa cirurgia, ela vai melhorar nisso e naquilo e naquilo. Só nesse caso aqui não vai melhorar tanto. Às vezes o paciente fica triste. Eu creio que eu já perdi muita paciente por eu ser um pouco sincero até demais, né? E a gente... Mas eu acho que o dever do médico... É ser sincero. A gente tem que falar a verdade. Isso é verdade. E a gente tem que repartir aquilo ali com o paciente. Se ele quiser topar, nós vamos juntos, né? Se ele achar que aquele resultado que ele imagina não é tão real, né? E ele gostaria de uma coisa muito irreal, então eu vou colocar o pé dele no chão. Então, de certa forma, às vezes ele fica decepcionado. Mas a gente tem que tentar passar a verdade para o paciente e ele vai decidir, né, se vale a pena ou não fazer essa cirurgia para ter um resultado de acordo com o organismo dele, né? E é importante porque hoje o mundo, ele vive muito sobre aquele excesso de informações, né? E aquele excesso de informações que às vezes nem se encaixa no perfil daquela pessoa em si, né? Daquele paciente. E é importante o cirurgião ter a firmeza, né? De falar não em alguns casos. De mostrar para ele a realidade e falar, não, esse não é o melhor procedimento para você. O melhor procedimento que vai ficar legal para você é esse. Infelizmente, existe, né? Os pacientes que não entendem quando o cirurgião que estudou anos para falar aquilo, fala o que ele precisa falar, mas existe, claro, as pacientes que entendem a realidade, e isso é muito importante, porque até aqui a gente vê isso, né? Dentro do comercial, nós como consultoras, a gente tenta trazer para a realidade também dessas pacientes, tenta entender, pergunta como que é a rotina, qual que é o perfil, se ela está passando por alguma fase de emagrecimento, se ela está contando com o nosso plano programado para fazer com que esse tempo que ela vai ter pagando as parcelas dela seja um tempo que ela vai poder aproveitar para o pré-operatório, para poder fazer uma dieta se necessário, para chegar no peso ideal, para que ela possa realmente chegar na expectativa que ela realmente deseja. Então é importante a gente realmente ter a ética de falar a verdade, mas não são muitos cirurgiões que têm essa ética. Eu acho que uma das piores coisas que tem é a paciente operar e ficar triste com o resultado, porque aquilo ali é triste para o cirurgião, é triste para o paciente. Mas é como eu falei no começo, o paciente ele tem que ajudar o médico. Se o paciente está muito acima do peso, ele vai melhorar, mas não vai chegar naquele ponto que às vezes ele imaginava, né? Então, tente fazer a cirurgia num peso mais adequado, né? Para você ter um resultado melhor, né? E tem pacientes, às vezes, que chegam lá, quer fazer muita coisa, às vezes eu falo, ó, vamos devagar, vamos pisar no freio. A paciente, às vezes, ela quer aproveitar. Já que eu vou fazer a mama, vou fazer abdômen, vou fazer não sei o quê. Não, calma. Vamos uma coisa de cada vez, né? Para o limite diminuir do corpo, o risco, né? Então, a gente está numa época também de tentar mostrar para o paciente que tem procedimento, que a cirurgia plástica ela é segura, né? A gente trabalha com uma equipe de anestesia fantástica, um hospital fantástico, né? Que tem toda a segurança, mas cirurgia é cirurgia, tem seus riscos, né? Por isso que deve ser bem avaliada, né? E ser bem indicada, né? E o paciente tem que entender isso aí, né? Às vezes não está na hora. Eu já disse muito não para paciente, já. Infelizmente, já disse muito não. Então, eu acho que você não está preparado ainda para a cirurgia.
Mas né? é a verdade que vai trazer a segurança para ela, né? É É. algo que é real. Eu falo que no começo eu era muito novinho, aí o paciente sentava ali comigo, ele ficava meio assim, ele ficava meio com medo de mim, porque falava, nossa, esse doutor é muito novinho. Agora não, agora é eu que às vezes tenho medo de algumas pacientes que chegam lá e falam, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero. Mas isso é verdade, mas isso é por conta do excesso de informações que as pessoas têm nas redes sociais. É incrível a gente pensar isso, porque hoje a maioria dos vídeos, principalmente que viralizam, né, pelos influencers, são vídeos de resultados de uma cirurgia para um pós-operatório e um resultado perfeito que recupera a autoestima em um vídeo de 30 segundos. E o óbvio, às vezes, precisa ser dito. Uhum. Eu até conversei recentemente com a minha gerente que o óbvio, às vezes, precisa ser dito porque as pessoas estão com excesso de informações, então, às vezes, elas não conseguem nem distinguir o que realmente é real do que não é. Mas hoje, se tratando de pós-operatório, existe um passo e um processo que precisa ser feito e esperado, claro, sem ansiedade, com muita paciência, para um resultado final. Hoje, um pós-operatório, ele dura mais ou menos quanto tempo, dependendo do tipo de procedimento, doutor? Sim, primeira coisa, não existe milagre. Toda cirurgia tem repouso. Toda cirurgia tem o seu repouso, tá? Por quê? Porque é uma cirurgia, né? A pessoa que faz uma gestação, vai fazer uma cesárea, ela tem um repouso. É verdade. A pessoa que tirou uma vesícula, ela faz o repouso. Na cirurgia plástica, é a mesma coisa. Então, eu sempre falo para meus pacientes que a cirurgia que eu faço, ele vai ter que fazer repouso. Né? Ele tem que fazer. Né? Quando é da mama, tem que fazer um certo repouso com os braços. Né? Quando é do abdômen, o paciente tem que andar um pouquinho curvadinho por um tempo. Né? Quando faz lipo, tem que fazer as drenagens. Então, esse processo do repouso ele é importante. É importante separar uma data que você não vai ter nenhuma programação, né? Não vai fazer viagens, separar uma data que você possa ter pessoas ao seu lado para te ajudar, né? Você tem uma rede de apoio. Sim. Se você tiver um filho muito pequenininho, espera, calma. Né? Às vezes chega paciente lá para mim, a paciente está com o nenenzinho com 2, 3 meses, está amamentando e já está ansiosa. Querendo né? fazer a cirurgia. Mas por quê? Porque a sociedade quer que ela seja uma boa mãe, que ela tenha filho rápido, que ela se recupere rápido, que ela fique bonita rápido. Então, a paciente ainda está amamentando, ela ainda não teve nem tempo para ela se cuidar, mas a sociedade gera essa ansiedade nessa paciente. E, coitada, ela chega ali, às vezes, desamparada, né? Então, eu falo para a paciente, falo, calma, vai cuidar do seu filho, deixa ele mamar à vontade. Depois que ele parar de amamentar, a gente vai esperar um tempo. Eu gosto de esperar, às vezes, uns 8 meses depois da amamentação. Eu gosto de esperar até a mais, porque eu creio que se a mama, depois que a paciente para de amamentar, ela muda, né? E outra, o filho está crescendo, daqui a pouco o filho está um pouco mais independente, a mulher começa a ter mais tempo para se cuidar, ela pode começar a fazer uma academia, ela pode perder aquele peso que ela ganhou na gestação para depois ela fazer a plástica. Ela não precisa ter esse desespero, né, para fazer essa cirurgia logo, né, que pode até atrapalhar na recuperação dela, né? É melhor curtir aquele momento, né? Aquela fase que o bebê tá crescendo, Sim. que ela vai precisar ali ter um tempo maior para poder cuidar, para depois ela focar. É claro que o tempo ele passa de todo jeito. A gente sempre fala a mesma coisa. Não adianta, o tempo ele não vai parar para você poder fazer sua cirurgia plástica, para você se preocupar com você. A gente sabe que você tem essa necessidade, mas a sociedade impõe, principalmente as redes sociais, algo que você não precisa fazer agora. O próprio doutor está explicando isso. Existe a necessidade de você corrigir aquilo que te incomoda? Sim, tudo bem, mas calma, vamos com cautela. Vai aos poucos, dentro do seu limite, do limite do seu corpo, e claro, respeitando cada processo, né, doutor? Principalmente essa fase, de quem passou pela fase de mãe. E a gente sabe que uma mulher... logo depois da gestação, os hormônios ainda estão muito alterados, né? Então, a gente tem que esperar isso aí
se estabilizar para depois essa paciente passar por uma cirurgia. Então, acabou de ter filho? Calma, cuida do seu filho. A gente sabe que tem hora que o filho chora, que não adianta pai, não adianta avó, ele só quer a mãe. Isso é verdade. Então, se você tiver operado, isso aí vai atrapalhar muito, né? Então, eu acho que assim, tudo tem que ser feito na hora certa. Cirurgia plástica não é urgência nem emergência. Ela é uma cirurgia eletiva que deve ser programada e feita no melhor momento. Isso é verdade. E o bom é que o melhor, eu considero, né? Algo que eu penso, o melhor cirurgião não é aquele que faz qualquer tipo de procedimento, é aquele que sabe a hora certa de dizer não e dizer sim. E hoje, ouvindo tudo isso, eu, de verdade, talvez tenha cometido alguns erros para alguns, né? Alguns que assistem. Não tenha dito o que vocês queiram ouvir, mas nós falamos aquilo que é necessário. Hoje nós abordamos um assunto importante. Você não precisa ficar pressionado ou se sentir pressionado pela sociedade para atender um certo padrão de beleza. Se algo te incomoda, você sim deve correr atrás de corrigir aquilo que te incomoda, mas por você, não pelo outro. Hoje eu gostaria de agradecer ao doutor, se você quiser falar algo para suas pacientes e para as futuras pacientes que provavelmente vão te procurar muito depois desse podcast, pode ficar à vontade, doutor. A gente trabalha com muita ética, né? Nesse tempo todo, e eu sempre coloquei a ética em primeiro lugar na minha vida, e gostaria de passar essa mensagem, né, bem realista, pé no chão, para as pacientes. Estamos à disposição, tá? Nós temos nossas redes sociais, é Bruno com 2 N's, né? Rosic, se os pacientes quiserem nos acompanhar, tá? E qualquer dúvida, estamos aí, e agradeço mais uma vez o convite aí da Minha Cirurgia, né? Que são pessoas maravilhosas que estão com a gente aí, ajudam nossos pacientes a realizarem, né, as tão sonhadas cirurgias, né? Muito obrigado, então. Hoje eu encerro esse podcast, mas eu quero deixar um recadinho muito importante para vocês. Cirurgia plástica não é só estética. Cirurgia plástica tem muito mais a ver com algo que você está sentindo dentro de você. Quando você, no seu particular, se olha no espelho e sente que você precisa mudar algo para se sentir melhor e se apaixonar de novo por quem você é. Não se preocupe em atender padrões. Faça por você, porque você se ama e você merece. Doutor, eu tenho um presente para te dar. Ah, meu Deus. Claro. Eu venho aqui, ganho a entrevista e me ganho um presente. É claro. Aí, nós queremos te presentear, doutor. Ah, meu Deus, olha aqui a sacola. Com um mimo. Já tá difícil de emagrecer. Já tá na base. Espero que você goste, doutor.